Graças a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui mais uma vez em um domingo do último ponto, pode-se dizer, do ano, né? Não é o último, mas nós estamos dia 15, né? É o 15 de 2024. Louvado seja Deus, e pela graça de Deus, Deus nos concede de estarmos ainda de pé para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, graças a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos concedido, depois de um dia abençoado, né? Louvado seja Deus. Creio que os irmãos estiveram aqui pela manhã, desfrutando das bênçãos de Deus para nossas vidas. Louvado seja Deus, aleluia. Uma escola abençoada, depois troca de presente, depois teve um almoço, né? Isso tudo é bênção, irmão, para nossas vidas. Isso tudo Deus nos agracia aqui no Brasil. Nós temos liberdade para desfrutar disso tudo aqui no Brasil, né? Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor nesta oportunidade, aleluia. Não pude estar, louvado seja Deus, mas passei aqui, vi a alegria dos irmãos, e a alegria dos irmãos é a minha alegria. Eu fico alegre, irmão, louvado seja Deus, quando a igreja se reúne, aleluia, para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz: ó, bom e quão suave é. Louvado seja Deus, que os irmãos vivam em união. Louvado seja Deus, porque quando a igreja vive em união, irmão, a história bíblica diz que as bênçãos do Senhor se manifestam no meio do povo de Deus, aleluia. E o óleo desce, assim como diz que desce sobre a barba de Arão, e ali o Senhor ordena a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É sinal que Deus está com suas mãos estendidas para a igreja. Louvado seja Deus em 2024. Eu quero dizer para os irmãos, louvado seja Deus, que continue, aleluia, nesta marcha, continue unido. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem está unido, eu creio que a mão de Deus, aleluia, está estendida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Graças a Deus por isso, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Queridos, como foi me dado a oportunidade nesta noite de trazer uma palavra, louvado seja Deus, eu quero trazer uma palavra ao teu coração nesta noite, para a igreja do Senhor, aleluia. É uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra impactante, é uma palavra que tem poder, é uma palavra que nos traz, louvado seja Deus, alegria para os nossos corações. É uma palavra que se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10. Vamos falar nesta noite de restauração. Vamos falar nesta noite de cura. Vamos falar nesta noite de encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, impactante que o Senhor se manifestou na vida desta mulher. Louvado seja Deus. Irmão, podem ficar sentado nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas tem liberdade nesta noite de glorificar e exaltar o nome santo do Senhor nesta noite, aleluia. E os que não puder dar glória, aleluia, orem em espírito para que Deus nos conceda nesta noite a palavra à sua igreja, a igreja amada, aleluia. Diz assim: e ensinava num dos sábados, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos e andava encurvada, e não podia de modo algum se endireitar. Vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher,
está livre da tua enfermidade. E pondo as mãos sobre ela, logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, os príncipes da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias em que é disto trabalhar, neste pois vem para ser curada, não nos dias de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, disse: hipócrita, no sábado não depende da manjedoura, cada um de vós, os seus bois, jumentos, não vos levará para beber? Aleluia. E não convém soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, qual havia 18 anos Satanás mantinha presa? E disse ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas, e glorificava que era feito por ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Queridos, no texto que nós acabamos de ler, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico amado, no capítulo 10, no capítulo 13, a partir do versículo 10, fala-se de uma restauração, de uma cura de uma mulher, louvado seja Deus, aleluia, que não tinha oportunidade de levantar a cabeça, que não tinha oportunidade de andar de cabeça erguida, louvado seja Deus, porque diz a história que é um espírito de enfermidade. Esta mulher, ela não era endemoniada, era um espírito de enfermidade que permitia que ela simplesmente andasse de cabeça baixa. Louvado seja ao nome do Senhor. Diz a palavra que ela tinha 18 anos que ela andava encurvado. Esta enfermidade oprimia esta mulher. Louvado seja ao nome do Senhor. Mas a história diz aqui no capítulo 10, no capítulo 13, versículo 10 de Lucas, que Jesus ele entra em uma sinagoga ensinando no dia de sábado. Para que nós possamos entender esse texto, aleluia, nós possamos também entender o que é sinagoga. Louvado seja ao nome do Senhor. Sabemos que as sinagogas, queridos, elas nasceram, aleluia, elas foram geradas no tempo depois que o templo de Jerusalém foi destruído, que os judeus foram levados a Babilônia. E diz a história que aqueles que ficaram, eles formaram uma sinagoga. Aqueles que fugiram também nos lugares que eles, aleluia, habitavam, eles formavam uma sinagoga. Sinagoga, queridos, a história diz que ela não pode ter, ela pode ter o que seja, ela tinha que ter no mínimo 10 judeus, aleluia, para que se formasse uma sinagoga. E a história diz que os tempos se passam, e a época de Jesus, a história diz que só em Jerusalém, aleluia, existia 480 sinagogas. Louvado seja Deus. Fora as cidades e as comunidades, só em Jerusalém. Porque nós olhamos dentro do texto, irmão Júnior, aleluia, diversas vezes Jesus entrando em uma sinagoga. Louvado seja Deus. Por quê, irmão? Porque nós pegamos a história, aleluia. Mas eu quero também aqui frisar nesta noite, aleluia, falar mais um pouco sobre a sinagoga. Sinagoga, ela servia de quê, irmão? A história diz que sinagoga, ela servia tanto base para o governo, mas também base para as crianças estudar. Mas ela servia também para culto aos judeus, para que os judeus fossem lá ler a lei de Deus. Eles se reuniam lá para adorar a Deus. É por isso que nós vimos em certas vezes Jesus entrando em uma sinagoga. O que eu entendo com isso, querido, louvado seja Deus, o que nós entendemos, o que traz a lição para nós, é porque Jesus, a Bíblia diz que o seu ministério foi pouco na terra, irmã Sandra, mas ele aproveitou, ele gostava de congregar. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Como se chamava? Aleluia. Alguém que tomava conta de uma sinagoga.
Aleluia. A história diz que se chamava príncipe ou chefe da sinagoga. Quem não lembra que quando Jairo foi atrás de Jesus e disse, um príncipe da sinagoga. Jairo era responsável por uma sinagoga. Jairo era responsável de ensinar. Jairo, aleluia, pesava sobre ele, aleluia, a responsabilidade de ensinar sobre uma sinagoga. É claro e evidente que Apocalipse diz que existe, ou que seja, as sinagogas de Satanás. Mas aqui nós estamos falando de sinagoga onde o povo se reunia para adorar e cultuar a Deus. Aí a Bíblia diz, o ministério de Jesus nós sabemos muito bem, irmão, que ele ensinava, pregava e curava. Só que eu aqui pensando, irmão Júnior e os demais, nós vimos mais Jesus dentro de uma sinagoga do que no templo central. Porque se nós olharmos o texto, me parece, se não me falha a memória, nós vimos uma vez Jesus entrando no templo, no último dia da festa, e pregando no último dia da festa lá em Jerusalém. Mas era a responsabilidade de todo judeu ir ao templo de Jerusalém para a festa tradicional, as 3 festas. Aí diz a palavra que Jesus mais uma vez entra na sinagoga para ensinar. Porque a Bíblia diz que quem não lembra que Jesus passou 40 dias e 40 noites orando. A história diz que quando ele volta, ele vai lá para Nazaré. E a primeira coisa que ele vai a um culto. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais importante, irmão, era dado a responsabilidade dele em ensinar. E a Bíblia diz que ele toma o livro da lei, aleluia, dentro da sinagoga, e diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu. Agora o que eu entendo dentro desse texto é que os judeus se reuniam para ensinar, para ler, aleluia, para cultuar a Deus. Aí de repente Jesus sai lá de Nazaré, ele vai lá para Cafarnaum. Ele vai para onde? Para uma sinagoga, irmã, aleluia, Juliana. Mas o que acontece dentro da sinagoga? A história diz que tinha um homem endemoniado dentro da sinagoga e Jesus começa a ensinar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus começa a ensinar, Jesus chama aquele homem, aleluia, e restaura e livra aquele homem daqueles demônios. O que eu entendo com isso aqui, meus amados irmãos, aleluia, aonde culto que Jesus está, louvado seja Deus, há algo sobrenatural na vida. Oh, glória! Mas nem sempre Jesus era um pregador. Você já imaginou você numa sinagoga pregando a palavra e Jesus lá sentado assistindo você pregar a palavra? Que maravilha, irmão! Jesus gostava de estar nos cultos. Jesus gostava de congregar, pastor Gilson. Ele não ia simplesmente ensinar. Aleluia. Mas só que quando ele ensinava, irmão Júnior, era diferente. É certo que os fariseus, doutor, tinham palavra polida, homens da lei. Mas quando Jesus pregava, a manifestação do Espírito era real. Aí Jesus ele entra mais em uma sinagoga, pastor Sebastião.
Aí a Bíblia diz que lá tinha um homem da mão seca, a mão mirrada. Aí Jesus, que não perdia a oportunidade de pregar, de ensinar e curar, louvado seja Deus, aquele homem está lá com a mão mirrada, seca. Aí de repente Jesus está lá pregando, aí Jesus, quem sabe, não parava. Aí chamou aquele homem: vem para o meio. Eu já preguei esta mensagem: vem para o meio. Aí disse que aquele homem que estava na sinagoga, a história diz que a sua mão era mirrada, seca, era ressecada. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus me deu, louvado seja Deus, aleluia, uma revelação dentro da sua palavra. Louvado seja Deus, que eu entendo revelação é isso. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja. Aquele homem tinha mão seca, Diácono Júnior, louvado seja Deus. O que eu entendo com isso, aleluia, nós podemos até entrar seco aonde Jesus está ministrando, aleluia, mas nós não saímos seco. Não tem condição de sair seco, pastor Sebastião, onde Jesus está. Não tem condição do crente entrar, aleluia, onde Jesus está, ele sai triste. Aquela mulher tinha 18 anos, mas ela gostava de estar nos cultos. Ela gostava, irmão, de estar nos cultos. Nós pegamos esse texto aqui, aleluia. Nós vamos descobrir os tesouros aqui dentro. Ela gostava de estar nos cultos. Ela fazia parte ali da sinagoga. Ela era crente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus vai a esta cidade chamada Pereias. Eu não sei se era de manhã, ou era de tarde, ou era de noite. Eu só sei que Jesus estava nesse culto. E neste culto ele era, aleluia, o pregador oficial deste culto. De repente Jesus está pregando lá, ministrando a palavra. E aquela mulher que tinha 18 anos, que ela andava encurvada de cabeça baixa, ela não podia de modo algum, de maneira alguma, levantar a cabeça, olhar para frente. Porque a enfermidade impossibilitava ela de olhar. Quantas e quantas enfermidades, louvado seja Deus, tribulação, prova, aleluia, quer nos colocar de cabeça abaixo, até mesmo a enfermidade, louvado seja ao nome do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite que o meu Jesus, o teu Jesus, aleluia, está aqui nesta noite. Ela tinha 18 anos. Que ela andava por lado. A possibilidade dela de olhar para o lado, para o chão. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Mas aí a palavra de Deus diz que o crente foi chamado para olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é para o alto. De repente Jesus está ministrando lá e chama aquela mulher. E a Bíblia diz que ele sabia que ela tinha 18 anos que estava naquela situação. Mas o mais importante é que ela tinha 18 anos
Mas naquele dia foi especial para ela. Naquele dia foi marcante na vida dela. Naquele dia tinha alguém, louvado seja Deus ali, louvado seja o nome do Senhor, que poderia levantar a cabeça dela, aleluia, e a partir daquela hora, ela não ia mais olhar para baixo, ela não ia olhar mais por lado, louvado seja Deus, agora ela ia olhar para frente. Para Deus operar, irmão, entenda aqui, tanto faz na escola bíblica, no culto de ensino, no culto de avivamento. Aleluia. Ele estando no meio e ele querendo operar, ele opera, não tem quem impeça. Os fariseus, doutores, queriam impedir. Ah, Senhor, tu não pode curar porque hoje é sábado. Aleluia. Quando Jesus decide fazer algo na vida de alguém, ele não escolhe dia e nem hora. É quando ele quer, é na hora dele. Aleluia. Aí Jesus chega na cidade de Péreas. A Bíblia diz que era lá em Péreas, irmão. Nós pegamos o texto aí em algumas Bíblias, dá o nome da cidade lá em Péreas. Jesus entra na sinagoga. E de repente aquela mulher que era encurvada, que não podia de maneira alguma olhar para frente, olhar para cima. Aí Jesus chama ela. Aí Jesus estende a mão sobre ela e diz: mulher, está livre dessa tua enfermidade. Lá em Chonda raça erei chorar. Urebem chorar sei choda raça. Omenai chorei chorei chorei. Manai chonde toka suede kaha sore doha. Women chondai cho de cho hai. Ain chon da haso da haso. Oh ramanai chonde toka suede be toka hai chon da hai cho. Women dai cho, isso não é nada para mim, kaha suede cho da hai cho. Women chon da raço, irei chon da raço. Eu ainda curo de coluna, ai, chon da raço, irei chon da ai. Eu ainda curo de rincho, amai, chon da raço. Eu ainda curo de coração, manai, chon da raço, irei chon da ai. Women do chai do calaba, chon de rei do da ai. Hai chon de do kai chon de do tai. Women do chai so. Hai do chai do de ka. Herem do carraço. Hai do chi do hai chon de cho. Hai chon de ba hai. Não existe enfermidade que resista a ele. Oh, aleluia. Talvez tu entrou aqui nesta noite de cabeça baixa. Talvez tu entrou aqui nesta noite encurvada. Talvez tu entrou aqui nesta noite sem expectativa. Talvez tu entrou nesta noite aqui olhando por lado. Talvez tu entrou aqui nesta noite, aleluia, sem força, sem ação, aleluia. Mas eu te digo nesta noite, aleluia, aquele Jesus que liberou uma palavra, aleluia, para aquela mulher, ele libera nesta noite uma palavra para ti, nesta noite, minha filha. Jesus ainda cura, irmão. Jesus ainda faz milagre. Jesus, aquele que passou lá em Péreas, ele ainda não parou de fazer milagre. Ele ainda não parou de fazer milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão? Aleluia. Por que ele nunca parou de fazer milagre? Quando nós olhamos na Bíblia, lá em Caná da Galileia, aleluia, Diácono Júnior, a história diz que ele iniciou os seus princípios de maravilha. A Bíblia não está dizendo que ele parou. Se ele começou, ainda ele continua fazendo milagre.
quero orar nesta noite por enfermidade aqui nesta noite. O meu Jesus ainda cura, irmão. Abaixo, erejo. Abaixo, daixo. Ai, talvez neste dia alguém te disse no teu ouvido, não vai não, porque o culto vai ser a mesma coisa. Mas cada culto Deus marca, aleluia, com nós. Cada culto, todo culto Deus fala, irmão. Às vezes a gente é que não ouve a voz de Deus. Mas Ele marcou contigo nesta noite aqui para te curar. Se põe de pé nesta noite, irmão, por gentileza. Cante mais um hino aqui, irmão Paulo. Oba, soedei.